E se você já pensa fora da caixa ou ainda não sabe, porque nem sabe aonde a caixa está, seu lugar é aqui conosco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversando Fora da Caixa, aqui no nosso canal Circulando Danças e Terapias Espirais em Expansão. Vamos soltar a vinheta, produção. Muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Carla, eu sou uma das apresentadoras aqui do podcast Conversando Fora da Caixa. Aqui você sabe que você pode conversar fora da caixa, sim. E se você ainda não viu os nossos outros episódios, eu convido você a ir assistir porque estão muito legais. Se você gosta de assuntos como pedir ajuda ao universo, vai lá e assista o nosso primeiro episódio, que é sobre o livro Põe o Céu a Trabalhar. Se você já gosta de saber sobre as energias da sua casa, o nosso segundo episódio foi sobre arquitetura holística. Já o terceiro episódio trouxe conversando, na verdade, né, a comunicação entre consciências. Então, se você quer saber como se comunicar com o seu bichinho de estimação, vai lá e assista, porque foi com a nossa veterinária integrativa Laís Vanderlei. O nosso quarto episódio foi sobre as medicinas da floresta. Sim, como você pode ter expansão da consciência, neuroplasticidade através desta prática. Também convido vocês, claro, antes da gente começar aqui o nosso quinto episódio, de se inscreverem no nosso canal, curtir os nossos episódios, deixar as suas opiniões, sugestões e assim por diante. Ah, muito importante, fique sempre até o final de cada episódio, porque é lá no finalzinho que os nossos convidados deixam a parte prática, alguma sugestão, dica, exercícios para que a gente possa fluir melhor na nossa vida. Também não posso esquecer aqui, Vivi, de falar que nós estamos com um projeto novo dentro do podcast Conversando Fora da Caixa, que é o Clube do Livro. Sim, a gente já tem também o primeiro episódio, que é sobre a técnica que nós usamos na clínica com os nossos pacientes, com os nossos clientes, que é sobre apometria clínica. Assista lá, que também está bem legal. Bom, falando tudo isso agora, então, eu vou passar aqui para a Vivi, porque ela vai apresentar o nosso convidado de hoje, que vai trazer para nós uma prática que é gratuita para todo mundo. Na verdade, todo mundo já faz isso sempre, só que não sabe como usufruir da melhor forma esta prática. Então, Vivi, quem que é o nosso convidado hoje? Olá, meu nome é Viviane, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conversando Fora da Caixa. E hoje nós temos então um convidado muito especial. Seja bem-vindo, Renato. Nós temos o Renato Franchi, que eu vou falar resumidamente um pouquinho do teu currículo, que ele é formado em comunicação social e jornalismo, também é mestre em educação, é mestre em Reiki pelo sistema Usui e também por outros sistemas. Também tem formação de Reiki assistido por cavalos, é professor credenciado do método TQC Cura Quântica, tem formação profissional em constelação familiar e de negócios e é terapeuta de renascimento pelo método Leonard Orr, imersão e respiração de liberação. E também tem formação avançada em renascimento Rebirthing. rebirthing. Obrigado, Renato. E Breathwork. Então, Renato, agora eu te convido para você se apresentar, falar um pouquinho de você e também como foi um pouco do teu caminhar aí nessas terapias, porque já que nós vamos dar foco mais na respiração, como que você chegou até esta prática? Obrigado pelo convite para estar falando desse assunto tão importante que é o renascimento, né? E a respiração. E falar um pouco para vocês e para quem vai nos assistir sobre a respiração e como isso tudo chegou para mim, né? Na minha busca por autoconhecimento, lá atrás, mais próximo do ano de 2011, eu vinha muito sobrecarregado de trabalho, de atividades e percebendo que a vida era mais do que só trabalho,
estresse, e vi a necessidade de buscar uma ajuda. Foi quando eu conheci o Reiki e nessa prática que houve dentro do curso de Reiki, eu já tive um pequeno contato com a respiração e percebi que a respiração me trouxe um estado diferente. E seguindo esse conhecimento do Reiki, lá no segundo nível do Reiki eu aprendi, mais sobre a respiração e passei por uma experiência de renascimento. Então a gente teve uma prática de respiração de renascimento e foi nessa prática, assim, que virou uma chavinha, assim, eu pude acessar umas informações bem interessantes que eu não sabia sobre mim, sobre a minha história, acessei alguns traumas da vida intrauterina, traumas de nascimento, e percebi que após liberar essas memórias, isso trouxe um benefício para minha vida. E então eu quis saber mais sobre isso. Foi aí que, um ano depois, eu fui estudar Renascimento, fiz o meu primeiro curso, a minha primeira formação de Renascimento com o Tom Call. E nessa formação eu tive acesso a muitas memórias, e liberei muita memória celular também. E percebi que isso mudou muito a minha forma de ver a vida, de me perceber. Eh, Trazendo algumas práticas de respiração consciente, eu percebi que eu conseguia me acalmar mais, ficar menos ativado com as coisas que aconteciam, né. E isso trouxe uma qualidade de vida muito grande para mim, né. Então, a partir disso, eu comecei a explorar mais esse universo da respiração. É, a gente sempre começa para procurar a própria cura, né? E aí a Exatamente. gente vai se curando, vai entendendo o caminho, e o caminho vai se abrindo para você levar isso para as outras pessoas, né? E eu queria saber de ti, então, que você é proprietário do espaço Casa Amarela, que é a sede do Instituto Renato Frank. Então, foi a partir disso que você idealizou a Casa Amarela, o Instituto? Exatamente. A partir do momento que eu percebi que todas essas práticas, essas experiências, tanto com o Reiki, as constelações familiares, né, e e também esses outros estudos que eu fui fazendo de autoconhecimento, percebi que isso tinha trazido um benefício muito grande para minha vida e, consequentemente, para as pessoas que estavam ao meu redor, eu percebi que eu queria levar isso como uma missão de vida, né, como um Uhum. propósito de vida. E hoje, por exemplo, ensinar essas ferramentas para as pessoas, eh, me trouxe, assim, um preenchimento muito grande. Tanto é que hoje eu trabalho quase todos os finais de semana com isso, mas eu digo que não é um trabalho, porque é uma diversão para mim, é uma experiência que eu amo fazer. Então, a vida me levou para todas essas ferramentas que me trouxeram um benefício muito grande, pessoal, e hoje eu posso levar isso também para Os outras outros. pessoas, né. Uhum. E quando eu tive essa intenção de ter um espaço, quando eu cocriei isso, Uhum. eu eu queria que fosse um espaço na natureza, onde as pessoas pudessem integrar, todo esse conhecimento da natureza, toda ah, essa força dos elementos, essa força que a natureza em si traz pra gente, né, e permite que a gente volte para um lugar de sossego e se conecte com isso tudo, né. E e foi aí que então surgiu esse espaço, que agora a gente tá tendo tá fazendo uma mudança, onde a gente tá trazendo outras coisas para o espaço, então a gente vai ter uma mudança de nome também, então é uma novidade que tá chegando. Que legal. Isso aí. Vamos começar com a primeira pergunta, Isso aí, então? Carla. Na verdade, eu quero fazer 2 perguntas em uma, Renato. Já vou começar a te colocar numa fria aqui, não tô brincando, tá? É que a gente quer explorar ao máximo, né, o teu conhecimento aqui, até para as pessoas saberem a importância que é a respiração. Eu comentei ali no Uhum. início
que a gente tem isso gratuitamente, né? Todo mundo respira. Só que ninguém sabe a importância realmente da respiração e, de repente, o fazer ela corretamente para alguns objetivos, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, ó, eu quero te pedir já aqui, por que que a respiração consciente é tão importante hoje no dia a dia, tá? E a questão da respiração do renascimento. Se existe também, assim, já essa diferença, não sei se já pode me falar, né? Ou então, se primeiro você quer me falar sobre a questão da respiração consciente, por que que ela é tão importante para as pessoas hoje parar um pouquinho nessa correria do dia a dia e respirar, né? Porque quando a gente está nervoso, para, respira, né? Mas qual é a importância realmente disso, né? Dessa parada para respirar. E depois, se tu já quiser, né? Logicamente, veja aí a importância que você acha de já dar essa diferença, né? Porque eu acho que a respiração do renascimento ela é bem mais profunda, digamos assim, né? Já é mais específica, né? Exatamente. Então, eu acredito que a respiração o nosso presente maior, né? Então, veja que toda vez que nós inspiramos, nós estamos inspirando a vida. A vida está Isso. entrando em nós a cada inspiração. A vida entra em nós a partir da primeira inspiração, Uhum. né? Quando nós nascemos, a nossa primeira inspiração é a vida entrando, o átomo da vida entrando em nós. Nós somos respirados, né? Então, a cada inspiração, eu sempre digo que inspiração e inspiração é vida e morte acontecendo todo instante em nós. Mas o fato é que o ser humano ele não aprendeu a respirar. Ninguém nos ensinou. Ou a gente foi aprendendo com a vida, né? É algo automático que Isso. acontece. Então, a maioria das pessoas hoje deixa a respiração em automático. Dentro de todos os sistemas que nós temos, né? O sistema respiratório é o único que nós podemos controlar. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Não para tornar a respiração consciente, às vezes em nenhum momento do dia. E como nós vivemos uma vida cada vez mais acelerada, Uhum. influenciado por tantas telas, por tantos Uhum. compromissos e por uma busca a todo instante por ter mais recursos, para poder adquirir mais coisas, para Distrações, né? exatamente. Como a gente vive nesse mundo tão complexo hoje e, e que exige da gente a todo tempo movimento, né? Nós estamos muito acelerados, nós acabamos esquecendo dessa prática tão importante, né? E quando nós paramos para colocar atenção na respiração, nós começamos a ter uma respiração consciente. O que é uma respiração consciente? Uma respiração onde nós observamos como o ar entra e como o ar sai. Já a respiração conectada, que aí a gente vai estar falando de práticas como o renascimento, Uhum. é uma respiração que conecta uma com a outra. Então eu inspiro e expiro e já conecto com uma outra inspiração e uma outra expiração. Então por isso que é conectada. Uhum. E essa respiração levada num processo mais contínuo vai levar nós para outros estados de consciência. E depois eu Uhum. posso estar falando um pouquinho mais sobre o Uhum. renascimento. Mas a respiração consciente, ela é isso, de você colocar atenção, perceber como acontece a respiração. E então, muitas vezes, nós estamos respirando uma respiração mais curta, Uhum. né? Estamos muito ansiosos, né? Então a gente está respirando mais curta porque o corpo em si ele já vai criando um padrão, Sim. né? Devido a Uhum. todo esse excesso de informação, de agitação, então a gente vai criando couraças no corpo, que impede a gente muitas vezes de respirar energia, de respirar mais consciente e receber todo o benefício da respiração, que não é apenas para para deixar a gente mais calmo, né? Tem toda uma série de benefícios. Aprender a respirar prana, respirar energia, respirar ar, né? E receber
todo o benefício que pode ser físico, mental, Uhum. espiritual, né? Então, quando eu tomo uma respiração mais consciente, todo o meu corpo recebe esse benefício. Uma respiração consciente vai me levar para um estado maior de calma, de maior presença. Logo, eu vou conseguir ter uma, uma percepção melhor do que eu devo fazer, de que ações eu devo tomar. Eu crio coerência no meu corpo, né? Uma respiração consciente vai me trazer coerência cardíaca, vai baixar os meus batimentos cardíacos, então vai regular todo o meu sistema. Então vai me levar para um estado de relaxamento. Então esse estado de relaxamento vai regular o meu sistema nervoso. E é o que mais as pessoas precisam hoje, É regular o verdade. sistema É. Uhum. nervoso. E outra coisa também interessante da gente falar que quando a gente está muito ansioso, nós não conseguimos acessar resposta para nada, né? É difícil. A gente está naquele automático, a gente começa a focar mais ainda naquele problema. E quando a gente para, nem que seja um minutinho para respirar, que as pessoas dizem, calma, respira, mas isso é uma grande verdade. Porque quando você diminui, digamos, batimentos cardíacos, porque a respiração profunda, né, ela vai ativar o nervo vago, que Exatamente. vai ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Que aí você consegue ter um espaço, digamos assim, para pensar e trazer uma melhor solução. Então, eu sempre falo que quando a gente está nesse estado de alerta, buscar soluções é como se fosse uma perda de tempo, né? E aqui também, Vivi, acho que antes da próxima pergunta, a gente tem que lembrar que, por favor, fiquem até o final, porque o Renato vai trazer práticas para a gente estar Muito, fazendo, né, importantes em para ajudar. casa, para estar ajudando, né, para o Uhum. nosso dia a dia. Então, acompanhe até o final, porque o Renato vai trazer práticas para a gente. Porque até mesmo, né, Renato, se você vai ver, você eh, tem uma atitude de controle fisiológico, como tu falastes bem, né? Que é o único sistema que a gente pode ter controle, ter consciência. E essa mudança nesse sistema fisiológico vai poder ter alterações, como a Carla falou, no É. sistema nervoso, E né? bioquímico E também, né? bioquímico, e aí vai sim interferir nas emoções, né? Exatamente. Então veja que uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, nó- nós, nós temos o nariz para respirar. Sim. Então, a respiração ela sempre deve ser nasal. Uhum. A boca não foi feita para a gente É. respirar por ela, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas entram numa crise de ansiedade, muitas vezes elas vão lá respirar pela boca. Hiperventilam muito, Muito, Uhum. né? não dá E, certo. e elas vão ficar mais ansiosas ainda. Uhum. A respiração pela boca vai ativar ainda mais ela. Então, ela vai ativar o sistema nervoso simpático e vai gerar mais ainda agitação. Uhum. Então, numa crise de ansiedade, por exemplo, a ideia é a gente respirar pelo nariz, uma respiração mais profunda, mais diafragmática, né? Vai ativar, então, como você mesmo falou, o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pela calma, pelo relaxamento, né? E que te tira daquele estado de alerta, de sobrevivência, de luta ou fuga, né? Isso aí. Então, vai te trazer essa calma, vai haver uma mudança fisiológica, vai haver uma regulação das nossas emoções, do nosso mental. E quando nós queremos ter uma, uma resposta mental mais assertiva, quando nós queremos ter uma ação mais assertiva, queremos ter palavras para expressar com mais consciência, com mais verdade, nós precisamos regular o nosso sistema através da respiração para ir para esse estado de presença, para fazer esse download. O que é Uhum. Isso aí. consciência? Consciência é nós alinharmos o nosso aparelho, termos essa coerência entre corpo, emoções, mente, né? Para acessar essa informação do campo que está Uhum. disponível para todos nós. Então, quando eu acesso essa consciência, eu posso ter uma resposta mais apropriada para uma situação, para um diálogo, às vezes, que está um pouco Uma mais. solução que a gente diz que vem do É, nada, né? exatamente. Como o que nós estamos conversando aqui.
se nós ficarmos preocupados em o que nós vamos falar, nós vamos estar agitando o nosso Uhum. corpo, e se nós não Uhum. focarmos na nossa respiração, vai ser difícil de a gente fluir nessa conversa. Mas agora, se nós focarmos na nossa respiração e deixarmos que essa consciência chegue, o campo mesmo vai mostrar. E vai Uhum. trazer essas informações para a gente. Então, isso vai ficar mais natural. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a respiração do renascimento e quanto que o renascimento nos conecta com essa nossa divindade natural. Que o ser humano esqueceu que nós temos uma divindade natural. E eu acredito que atualmente o esquecimento se amplificou muito também pelo uso de telas e de campo de visão muito perto. Eu não lembro agora onde que eu li a pesquisa, mas eu li uma pesquisa que quanto mais você fica próximo do teu campo de visão, mais você respira de forma apical, de forma Superficial. superior aqui no ápice dos pulmões, né? E isso gera uma ansiedade. Quando você para, não, agora eu vou andar, caminhar e vou olhar o horizonte. Quando esse campo de visão Se expande. se expande, é natural. O que que tu faz? Né? Você amplia também a respiração e aí já muda esse padrão de ansiedade, esse padrão emocional, né? E hoje em dia, pensa, é muita tela. E a gente não tem, às vezes, o cuidado de se disciplinar. Eu vejo lá em casa, o Pedro, ele tem, que é um dos mais disciplinados lá de casa, ele tem um horário que ele pode ficar e daí o celular dele tem alarme, já toca o alarme, que é para avisar que ele precisa sair da tela. Então, é até isso agora, atualmente, coisa que na nosso tempo de juventude não existia, né? Então, tem mais isso que tem que ser cuidado, o tempo de tela, porque dificulta também esse padrão aí das respirações, né, e as emoções. E aí essa respiração vai ficar mais curta e insuficiente, né? Então, isso também vai deixar o nosso corpo mais fadigado, porque quanto mais nós tivermos tempo de qualidade para uma respiração mais consciente, para paradas, para perceber isso, mas também o nosso corpo vai estar cheio de energia, porque a respiração consciente nos traz energia vital, revitaliza o nosso aparelho, né? Isso é importante. Deixa eu só te pedir uma coisa, Renato, que agora eu lembrei, Vivi, que nós fomos num encontro acho que sábado passado, né, não lembro, que a gente foi convidada para falar com um grupo de mulheres, né? E teve uma moça lá que pediu assim, eu já tentei, quando eu estou ansiosa, respirar do jeito que vocês estão falando, porque a gente traz muito a questão da respiração por causa das emoções, né? E não dá certo. E ela disse, o que que você fala? E até eu vou te falar que eu falei, como você, como, né, especialista, pode me dizer se eu fiz certo ou não, enfim. Não é só na hora, né? Eu acho que o mais importante é você trazer uma prática respiratória. Porque às vezes, realmente, quando você tá naquela crise de ansiedade, é difícil você ali se concentrar e inspirar pelo nariz, soltar pela boca, que seria o correto para poder acalmar. Mas parece que se a pessoa faz isso, ela se sente pior. Só que é o que eu respondi para ela. Não adianta só na hora. Você precisa ter uma prática, uma consistência, né? O fazer isso lá, nem que seja na hora de dormir. Agora, aproveitando também a questão das telas, eu comento lá em casa, né? Que adolescentes, enfim, que a gente tem os filhos, né? Que tudo bem ficar, mas pelo menos aquela higiene mental e aquela parada para respirar antes de dormir é essencial para colocar o corpo em relaxamento e aproveitar realmente aquele sono restaurador. Então foi que eu respondi para ela. Eu queria saber agora de você se é o correto, porque assim, não adianta na hora. Eu acho que o que você tem que ter é uma prática, né? Uma consistência para que quando tiver uma crise, o teu corpo já está até acostumado, né? A usufruir desta prática aí. Isso é muito importante, Carla, porque o que acontece? Quando você está numa crise de ansiedade, os teus pensamentos estão a mil. Então, Vou passar mal. Eu tô passando mal, vou morrer. É Enfim, isso, tem toda essa história a que própria vem na mente. taquicardia preocupa, ai, vou morrer. E eu vejo que hoje em dia tem pessoas que têm aquele relógio que marca, elas começam a observar os batimentos e fica naquele pavor. E o pavor aumenta. E ativa muito um trauma humano que
que a gente estuda dentro do renascimento, que é a ânsia inconsciente de morte e tudo Uhum. mais. Então a mente, ela vai contar uma história pra gente. Então, aí que vem a importância de você aprender alguns protocolos, porque aí você segue aquele protocolo. Então você vai colocar atenção nesse protocolo e você coloca atenção na respiração. Se eu tô com a minha atenção na forma como eu estou respirando, eu não consigo fazer tantas outras coisas com a mente. Sim. Então Uhum. eu acabo parando um pouco a mente, então diminuindo a atividade mental e a preocupação naquele estado que eu estou, porque eu estou observando a respiração. Então, se eu observo como está acontecendo a respiração e faço, por exemplo, uma respiração 5-5, eu observo, inspiro. Eu observo como é inspirar em 5 segundos. Até a própria Eu vou fazendo contagem, essa eu acho, né? contagem. Isso. Aí eu solto em 5 segundos. Então eu vou começar colocando essa atenção, isso vai diminuir a minha Vai. atividade mental. Uhum. Porque se eu diminuo a minha atividade mental, o meu corpo já começa a ter uma, uma mudança fisiológica. Então já vai desprogramar algumas coisas dentro dela. Uhum. E aí vai ficar mais fácil. Agora, uma coisa que você falou que é muito importante também é a gente não deixar para um momento que a gente Uhum. tem uma crise para lembrar agora eu preciso respirar. Então, se eu já sei que o meu corpo já está propício a desenvolver uma crise de ansiedade, eu posso começar a me preocupar em estudar um pouco mais sobre a respiração. É. Eu posso começar a acostumar o meu corpo, porque o Uhum. nosso corpo precisa ser acostumado. Então, desde um sono mais tranquilo, se eu tenho uma dificuldade em dormir, eu posso começar com práticas de respiração, com alguns protocolos para melhorar o sono antes de dormir. Então, começa a fazer todos os dias isso, aos poucos o teu corpo vai começar a se Se acostumar. acostumar Uhum. e por si só, quando ele está em automático, ele começa a ter essa resposta mais inteligente e Isso Uhum. aí. ele começa a fazer uma respiração mais profunda por si só, né? Porque eu começo a acostumar ele. Então eu começo a criar um novo padrão respiratório, agora mais benéfico para mim. E aos poucos nem a crise de ansiedade mais vai começar a te visitar, né? Exatamente. Daí É. uma coisa vai puxando para outra, O né? que eu penso que é um dos grandes benefícios de quem tem a prática do yoga, né? Que você também é instrutor de yoga, que a prática de yoga, ela vai te acostumando aos pranayamas, né? Que são os exercícios respiratórios, e a essa tomada de respiração consciente com os vários tipos de pranayamas. Então, a prática do yoga também vai ajudar nesse quesito de respiração, né? Exatamente, porque dentro do yoga, cada asana que você vai fazer, você já toma consciência da Da respiração, respiração. você, né? E toda uma prática de yoga, ela vai levando você para uma consciência da própria respiração, né? Uhum. E Então, ela foca nesse negócio que tu falou exatamente. ali de ter energia vital, né, de fazer essa Uhum. energia, ser absorvida e fluir no teu corpo, né. Exatamente. E agora veio uma coisa importante que dentro do yoga a gente leva a respiração para todas as partes do corpo, né? Uhum. Então, eu lembro lá da época da formação, eu lembro de um exercício que a nossa professora pediu para que a gente respirasse apenas com o pulmão direito, depois só com o pulmão esquerdo, ou com metade do pulmão. É como fazer isso, Aham. né? Então, a, a gente começou a fazer essa prática e a gente foi percebendo que a nossa consciência, ou seja, nós pensarmos, se eu penso no dedão do pé e respiro, a energia prânica, a energia da respiração vai para o Para o dedão dedo. do pé. Uhum. Se eu penso no topo da cabeça, a minha consciência Vai para lá. leva para o topo da cabeça. Então eu respiro, a energia vital vai para o topo da cabeça. Então no yoga, conforme você vai respirando, você vai levando o prana, vai Prana. levando a energia para todas as partes do corpo, vai irrigando o corpo com o prana. E isso
resultar tanto num benefício fisiológico, mas muito espiritual, porque nós temos um campo de energia. E quando nós respiramos consciente, nós também estamos levando o prana, a energia, para todo esse campo. E aí que torna a respiração algo tão espiritual, né? É verdade. Maravilhoso. Vamos falar dos nossos patrocinadores antes de continuar. Acho que sim, né? Porque a gente tem até um bolo maravilhoso aí esperando a Que a gente cozinha da Fran nos trouxe, né? Pra gente tomar um chazinho e comer um bolinho. Então, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, a Clínica Langoni, onde nós trabalhamos, que sempre nos apoia, está conosco. Também a Feltré Moda Artesanal, que uniu o crochê com a feltragem. Temos aí peças lindíssimas, os chales da Eloá e da Helenice. E hoje a cozinha da Fran também nos presenteou com um bolo de fubá caramelizado. A gente trouxe também um chazinho. E aí a gente agradece então os nossos patrocinadores, que sempre estão conosco, nos ajudando a divulgar também um pouco as conversas fora da caixa, né? Olha quanta importância é sobre a respiração. A gente vê muitas pessoas com crise de ansiedade hoje, né? Acho que é o recorde da temporada, assim. Eu nunca vi tantas pessoas que chegam e dizem, ai, eu tenho ansiedade. Meu esposo é médico e faz plantão, né? E ele disse que as pessoas chegam com, assim, muita crise de ansiedade, achando que estão infartando, que têm problemas cardíacos. Gente, eu já passei por isso, é horrível. Eu já levei a Carla, mas há uns 20 15 anos, 20 anos atrás, ela tinha crise de ansiedade. Aí ela me ligava de madrugada e dizia, Vivi, vem me buscar porque eu tô infartando. Aí eu buscava, né, correndo, levava ela para o pronto-socorro, e aí fazia um eletro, via um batimento, tudo normal, né? Mas o coração a mil, e o que tu sentia? Que dava taquicardia e dava parada, né? E a questão das extrasístoles, né? Daí fica, e aquilo que você falou antes, né? Eu vou morrer, eu tô infartando, filho pequeno, vou deixar, e daí fica cada vez pior. E aí a gente vai na busca, né, de coisas que possa estar ajudando. Aí por isso que a gente faz essa caminhada de autoconhecimento, que é muito interessante, né? Bom, Renato, a gente tem que ficar de olho no tempo, né? Eu posso falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade e algumas experiências que eu tive? Claro, imagina. Eu sempre fiquei muito curioso, assim, para compreender como o renascimento, por exemplo, como a respiração pode ajudar a resolver alguns problemas, né? E chegou para mim vários casos, assim, de ansiedade bem crônica, assim, de pessoas que já não sabiam mais o que fazer e como sair desse problema, né? E eu propus alguns estudos para algumas pessoas e fiz atendimentos de 5, 8, 10 sessões de respiração de renascimento com foco na resolução desses problemas de pânico, de ansiedade, né, crises de ansiedade. E foi muito interessante, porque em todos os casos eu presenciei uma crise muito forte de ansiedade durante a prática da experiência, né? Que legal. E aí depois, muitos desses participantes desses estudos que eu fiz relataram assim, ó, nossa, num outro momento, se eu tivesse uma crise como eu tive na experiência, eu precisaria ir para o hospital e tomar uma medicação na veia para poder relaxar e ficar bem. E justamente por eu saber que era ali que a gente iria descobrir a raiz disso, eu permitia que a pessoa acessasse, né, entrasse nesse estado para poder dissolver, porque atrás dessa ansiedade tem uma raiz. Com certeza. E aí encontrar a raiz disso para que isso não afete mais, né? Isso aí. Então, eu tive uns resultados muito positivos com isso, né? Fez a pesquisa já? Já Uhum. publicou? Não, eu não publiquei isso, mas eu Tem tudo? Tem os dados. Tenho esses dados. Fui acompanhando as sessões, né? E registrando Muito as legal. experiências. Né?
Quer tomar um chazinho? Me empresta a Aceito. xícara. Renato, será Tem que a um gente bolinho agora aqui, ó. pode entrar pela parte do renascimento? Então, se tu puder explicar para nós, assim, como que é essa prática, né? Que eu acho isso muito interessante. Como que funciona, por exemplo, uma sessão de renascimento, né? Se Até puder nos mesmo para as explicar. pessoas que têm interesse, né, Isto é de vir fazer, né? buscar. Quer me empresta a tua xícara? Uhum. Então, para começar falando do renascimento, a gente já falou um pouco sobre respiração consciente, né? Sim. Então, o renascimento ela é uma prática de respiração consciente e conectada. Mas para além disso, falar de renascimento não envolve só técnicas de respiração. Então, o renascimento, como nós ensinamos, como eu ensino, e como a gente aprende aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo, essa técnica do rebirthing, né? Ela foi Aham. criada por Leonard Orr. E o Leonard, quando ele descobriu isso, ele já estudava muitas práticas espirituais, mas ele percebeu que talvez algumas coisas, alguns padrões que ele tinha, que estavam incomodando ele, pudessem vir lá do nascimento dele. E aí ele teve a ideia de ficar longos períodos dentro de uma banheira quente, banheira com água morna, né? Para simular estar dentro Do do útero. útero. Uhum. E aí ele começou a fazer essas práticas, né? E num determinado dia ele começou a fazer algumas técnicas de respiração. E junto com estando na água, né? Uhum. E numa dessas experiências ele acessou o seu próprio nascimento. E aquilo para ele foi incrível. E ele começou a fazer mais essa experiência, compreender mais, percebendo como era essa respiração que ele tinha feito, e começou a aprofundar nisso. Em seguida, ele começou a oferecer isso para outras pessoas terem essa experiência. Num dado momento, uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade com a água começou a fazer essa respiração fora da água para ir se preparando Uhum. para Pra entrar na entrar. água. E essa pessoa teve acesso de memórias mesmo não estando dentro da água. Foi aí que Nossa. surgiu o renascimento também a seco. Então, Hum. descobriu que não necessariamente eu precisava fazer essa técnica na água, poderia ser feito Fora. fora da água também. E aí ele foi estudando mais a fundo o renascimento, foi estudando o comportamento humano em muitas tradições, viajou pelo mundo para estudar o ser humano, Que legal. estudar práticas espirituais, muitas delas alinhadas com a respiração. E quando ele trouxe esse método para o Brasil, por exemplo, ele já trouxe um método bem mais trabalhado, onde o renascimento ele não é apenas uma técnica de respiração consciente e conectada, mas também um conjunto de práticas espirituais de purificação. Então, o renascimento nos ensina práticas poderosas de purificação com os elementos como a terra, a água, ar, o fogo, né? Então, dentro da prática com o ar é a respiração conectada. Uhum. Mas nós temos outras práticas. A prática do jejum, aprender a ter uma alimentação mais consciente, né? Uma dieta mais rica. Então, a prática do jejum também é algo que é orientado dentro do renascimento. Então, o renascimento é algo fabuloso, porque é um conjunto de técnicas, um conjunto de Que legal. estudos. E outra coisa que o Leonard traz para nós muito forte dentro do renascimento é sobre essa consciência da nossa própria divindade natural. De nós mudarmos a nossa consciência sobre as coisas e trazer sabedoria para o corpo. Trazer a sabedoria e romper com as nossas mentiras pessoais. Romper com a ignorância, porque a ignorância é o quê? É falta de De sabedoria. conhecimento, é. É o não saber, Uhum. né?
Então, quando nós começamos a romper, principalmente com as mentiras pessoais, o que é uma mentira pessoal? Aquilo que eu acredito sobre mim mesmo que não é verdade e que está muito no mental. Então, o renascimento vem muito para romper com as nossas crenças limitantes, com os nossos padrões. E aí, essa ferramenta poderosa que é o renascimento vem quando a gente faz uma prática de respiração consciente e conectada. Quando a gente faz essa prática de renascimento, o objetivo principal é a gente fazer liberação de memória celular. Porque esses padrões negativos que estão influenciando a nossa vida adulta, a nossa vida no agora, que às vezes estão até mesmo gerando ansiedade, gerando depressão, gerando problemas físicos, gerando inúmeras doenças que são somáticas, elas têm uma origem, têm uma raiz. Muitas dessas raízes têm a ver com a nossa concepção, tem a ver com a forma como nós fomos gerados, né? Todo o período da nossa vida intrauterina, o nosso nascimento e principalmente os primeiros anos de vida. As pessoas muitas vezes estão buscando solução para a vida delas em coisas que muitas vezes não vão solucionar, porque elas não estão olhando A realmente para a causa. raiz, para a causa. A maior parte da nossa personalidade é formada na infância. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, Ouvimos, experienciamos. aprendemos, né? E sentimos durante o momento em que estivemos na barriga da nossa mãe, o momento do nosso nascimento, o momento da primeira infância, vai condicionar o nosso aparelho, vai gerar uma programação. Então, vai gerar muitas mentiras pessoais. Essa programação que ficaria nas memórias celulares? E isso fica no corpo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, bem simples. Que eu sempre falo sobre isso. Quando uma criança é pequenininha, ela está aprendendo sobre o mundo. Então, ela não tem noção de de muitas coisas. Então, ela está aprendendo, ela está observando. Ela tem muito mais... o cérebro da criança tem muito mais neuroplasticidade. Então, ela está processando muitas coisas ao mesmo Muito tempo. rápido. Então, é por isso que ela está sempre atenta, olhando, porque ela está aprendendo com o mundo. Então, ela se aproxima do fogão, por exemplo. Fogão a lenha. E a mãe diz para a criança, não bota a mão aqui que queima. Mas ela ainda não tem a experiência do que é queimar. E a criança vai lá, Bota a mão. põe a mão, queima a mão. Aí ela tem uma experiência. Ela sente a dor, ela vai chorar, ela vai ter uma experiência que foi sentida no corpo, gera uma emoção, gera uma sinapse ali, né? Então isso fica registrado. Pode ser que, com o passar do tempo, toda vez que ela chega próxima a alguma coisa quente ou que inconscientemente é associado ao calor, ao fogo, gere uma resistência nela. E muitas vezes ela nem vai lembrar do fogão ou dessa experiência que ela teve lá. Só fica Mas no registrada a corpo tá experiência. Está registrado. registrado. Então ela vai reagir. Aí agora a gente pensa nessa ideia aqui do fogão, mas então levando para outra circunstância na vida. Alguém grita muito com uma criança. Então, digamos que o pai ou a mãe passou por muito tempo gritando com aquela criança, tendo uma atitude de autoridade muito forte naquela criança. Então, o pai e a mãe são as pessoas que são as maiores autoridades para a gente, né? Maiores referências. E por uma série por ser algo que vai sendo feito várias vezes, né? Repetitivo, pode gerar naquela criança uma memória pela repetição. Ou às vezes até mesmo por uma fala muito forte, uma emoção brusca, muito forte, né? Ativou por forte impacto emocional, gerou uma memória também. Então as memórias elas acontecem com a gente por forte impacto emocional, ou até mesmo por uma coisa que teve uma percepção física muito forte, né? Então cria
essa memória, né? E essa memória, muitas vezes, ela fica inconsciente. Então, quando nós vamos fazer a respiração de renascimento, a gente vai agitar o corpo para que essas memórias surjam. Porque tem vários autores que falam que o nosso subconsciente é o Se nosso manifesta corpo, no né? corpo. Exatamente. Uhum. Então, Então, nesse iceberg que existe, né? Nós estamos no Uhum. consciente, é a pontinha do 5%. iceberg, né? O inconsciente é tudo que está abaixo, que está escondido, está guardado, os registros que É. nós estamos tendo, né? Então, o renascimento vai vir para mexer nesses registros, para que você possa acessar a origem dos problemas Uhum. e desbloquear isso. O que a gente ganha com isso? A gente ganha mais qualidade de vida. Quando eu rompo com algumas crenças limitantes, eu passo a acreditar diferente sobre mim Uhum. mesmo. Isso muda tudo. A visão que eu tenho de mim mesmo é que cria a minha realidade, né? O que Exatamente. a gente acha que a gente é, o que a gente acaba cocriando, né? E nós muitas vezes estamos vendo a frustração no mundo externo porque a gente está frustrado internamente. Então, o mundo externo é muito reflexo do nosso mundo Uhum. interno. Se eu corrijo o meu mundo interno, se eu melhoro o meu mundo interno, eu vou ver a vida com mais beleza, É com isso mais aí. É leveza. verdade. Tudo E, vai fluir. consequentemente, essa beleza e essa leveza é que vão vir para você, né? Exatamente. Que é tudo uma questão de expansão, expande no campo, né? Se eu mudo os meus pensamentos, se eu mudo a minha crença sobre mim Isso mesmo, aí. rompo com as minhas mentiras pessoais, rompo com essas coisas que geram gatilhos em mim, libero esses traumas, esses bloqueios, eu vou ser menos ativado, então tudo vai mudar. Vai mudar em nível emocional, eu vou ter mais controle emocional, a minha mente vai ficar diferente, eu vou ficar menos ativado e, consequentemente, isso vai gerar frequências diferentes em mim. Isso aí. Eu vou melhorar a minha frequência, então a minha assinatura energética Isso vai ficar aí. diferente. É E a- nessa assinatura energética mais Aí elevada... que os milagres É, acontecem, né? exatamente. Porque daí consegue aí. entrar, né, em conexão com esse Campo todo, com maior. esse campo maior, que antes teu campo tá tão restrito que tu não consegue. E é a mesma coisa, aquele exemplo muito já antigo que a gente fala do espelho. Não adianta você querer ir lá no espelho, eu vou tirar esse risquinho aqui do espelho, se o risco tá no teu rosto. É o reflexo do externo do teu interno, não adianta. Exatamente. Tem que mudar no rosto, não no espelho, né? Exatamente. E quando eu melhoro essa minha frequência, que eu crio uma assinatura energética mais positiva, todas as coisas chegam para ti de forma diferente. É. Eu consigo perceber a sincronicidade da vida, Isso aí. né? Uhum. As coisas Começa começam a enxergar, né? Tu coisas começa a que eu ver não coisas estava que antes não vendo. estava vendo. Isso Você aí. dá sentido para as coisas. Isso. E isso é se conectar com a nossa divindade natural, né? Então, esse estado vibracional mais elevado, né? Deixa eu só pedir uma coisa pro Renato antes da gente pedir a prática, né? Que se tem, a gente sabe disso, né? A respiração, ela pode liberar, inclusive, a substância DMT, né? Uhum. E aí também tá ligada a questão da espiritualidade, tudo isso, né? Não sei se tu pode falar alguma coisa para nós com relação a isso. Claro. Olha só, dentro das práticas de breathwork ou de Uhum. renascimento, a gente acessa esses estados. Uhum. Eu tenho muitos alunos, muitos participantes das práticas nos retiros, nas experiências, nos cursos que eu ofereço, né? Que me dizem no final das práticas, nossa, eu tive uma experiência muito profunda e algumas que equivaleram à experiência que eu tive com substâncias como a ayahuasca, né? E muitas dessas pessoas disseram, nossa, a minha experiência com o renascimento foi muito mais profunda do que Usando o enteógeno. Então, por que isso acontece? Porque como nós vamos hiperoxigenar o nosso corpo, né? A gente vai liberar essa substância no nosso corpo também, né? Então, vai levar a gente para esses estados alterados de consciência.
respiração de renascimento nos leva para um estado alterado de consciência. Que Então, legal. muitas vezes lá no, na parte do relaxamento do renascimento, porque o renascimento ele tem picos, né? Uhum. Então, a gente começa com uma carga de energia no nosso corpo, então a gente começa a elevar essa energia e a gente chega num ápice que a gente chama de barreira de urgência, onde a gente vai acessar essas memórias, vai trabalhar essas memórias, depois esse pico vai descendo, né? A gente começa a descer e a gente chega num estado de relaxamento. Nesse estado de relaxamento, nós temos uma experiência muito parecida com o Shavasana no yoga, Uhum. onde nós entramos num estado de presença profunda, num êxtase divino. Ah, a gente fala até dentro do Renascimento que a gente pode experienciar um orgasmo divino, que é esse estado que é um pequeno nirvana, onde muitas pessoas relatam sentir os chakras, sentir como se estivessem levitando. Uhum. Algumas pessoas conseguem acessar cores, ver no terceiro olho cores, né? Começam a ter experiências transcendentais, experiências muito, muito profundas no relaxamento. Até mesmo nesse ápice do renascimento, você vai ter lembranças visuais. Você vai Que sentir, legal. né? Então, ter essa experiência no corpo também. Eu fiz uma vez uma experiência, mas não com renascimento, com a respiração holotrópica, né? Que ela também hiperventila. E é exatamente assim. E ela conduzia com música. Não sei como que é no renascimento. E aí ela falava, quando vocês cansarem, pode dar uma paradinha. Só que o que eu percebia? E a música continuava. E a música, ela dava o ritmo da respiração. Eu percebia que eu dizia assim, essa eu tô cansada, essa eu não vou fazer. A música parava, trocava a música, o meu corpo continuava a respiração hiperventilando, sem a minha mente mais ter domínio sobre ele. E ali eu tive uma tomada, assim, uma virada chave. Eu pensei, nossa, que é isso que a minha mente não consegue dizer para o meu corpo, ó, tu tá cansado, porque ele continuava, sabe, a respiração. Fantástico isso. E também tive muita experiência transcendental, muito parecido também com o uso de enteógeno. Nossa, é muito explicativo, sabe? E nesse caso, provavelmente você teve uma respiração intuitiva, onde mesmo que você já estava querendo entrar no automático, o teu corpo continuou respirando, né? Sim, ele Então, continuava fazendo. então você foi respirada, né? Aham. E isso é incrível, né? Uma coisa importante que eu gosto de falar sobre o renascimento, né? Que às vezes as pessoas, numa primeira prática de renascimento, elas desistem pelo fato de que o corpo delas ainda não está acostumado a respirar. Então a gente ainda não tem todo esse preparo com a respiração e pode ser um pouco difícil fazer uma primeira sessão. Mas depois que você vai acostumando a, com essa técnica, a tendência é que você comece a respirar de uma forma mais adequada, comece a ter maestria da respiração. E quando você começa a ter maestria da respiração, você vai entrar menos em tetania, que é aquele estado fisiológico, Os né, tremores. de formigamento, né, do corpo. Então você começa a acessar com muito mais tranquilidade. E aí sempre digo que não é verdade que o renascimento é difícil. Existe um período que nós precisamos acostumar o corpo a respirar. Quando nós começamos a ter essa maestria, começa a ficar muito mais fácil experienciar isso. Muito bem. Eu acho que tem todos os convidados até agora, nós vamos ter que repetir, né? Sim, tem que fazer Falta tempo. o episódio 2 de continuação, sabe? Porque o tempo é curto para tanto assunto. Tá acontecendo isso direto, né? Nós vamos ter que marcar de novo, vamos ter que chamar de novo, né? Renato, a gente tá pedindo para todo mundo, né? E a gente também já tinha até avisado para você deixar uma prática, mas antes de você falar da prática e mostrar a prática para nós, eu queria te pedir
que você pudesse deixar, assim, uma mensagem final sobre a respiração, a tua experiência, o que que isso tu já falou que mudou bastante a tua vida, né, então seria mais a questão dessa mensagem final, assim, de fechar aí com chave de ouro a questão da respiração, para as pessoas realmente tomarem essa consciência da importância que é a respiração. De repente, no primeiro momento, não para acessar memórias, crenças, Uhum. assim, porque é também muito interessante, tem muitas pessoas que vão justamente se interessar com isso, né, mas pelo menos no dia a dia, né, a importância disso para elas Para levarem para o viverem dia a dia, para melhor, né? viverem melhor, né. Então eu diria que a respiração é o nosso maior presente. Então é a forma como nós podemos, experienciar a vida, né. Então a respiração é um grande milagre. Eu digo sempre que ela é a chave, que ela é a porta de acesso para o teu mundo interior, e dizer que a respiração é algo que nos é dado de graça. É. É o maior presente. E ela é uma das maiores medicinas que está disponível pra gente. Ela regula tudo, né. Regula tudo. Uhum. Então, eh, eu diria para que as pessoas buscassem aprender mais o simples da respiração. Começar a fazer exercícios de simplesmente observar como você respira, expandir mais essa respiração. 5 minutinhos, né, Se Renata, por você tirar dia. 5 minutinhos quando você acorda para fazer isso, o teu dia vai ficar diferente. Se você tirar 5 minutinhos para fazer isso antes de dormir, você desprograma o aparelho para dormir com mais qualidade, para poder descansar, relaxar mais. Respira 1 minuto antes de dar uma devolutiva negativa para alguém, de estar estressado, para um instante para respirar conscientemente. Então, quando quando nós começamos a dar no notoriedade para essa prática, né, tudo começa a ficar diferente. Então, que a gente possa abrir esse portal que é a respiração, né, que permite a gente acessar o melhor que há em nós, né. Então, reconhecer a nossa divindade natural através da respiração. Respiração. Que legal. Se tu puder deixar então as práticas para nós? Então, eu trouxe 2 práticas que eu acho bem importantes, que são práticas simples, né, eu trouxe uma prática que gera coerência cardíaca, que é essa para quem nunca ouviu a palavra coerência cardíaca, o que que é a coerência cardíaca? Onde o teu coração, se alinha, se equilibra com a tua própria respiração, né, e com a tua mente. Então você alinha coração e mente, ou seja, tudo isso, sintonizado com a mesma música, né, Uhum. dançando uma única dança. E o benefício de a gente criar essa coerência cardíaca é que você vai ficar mais relaxado, você vai ficar mais tranquilo, mais consciente, mais alinhado, né, menos ansioso, menos estressado. Então, é uma prática que se você fizer ela em 5 minutos, isso já vai gerar um estado diferenciado para você de 3 a 4 horas, pode mudar o teu dia. Então essa prática ela é muito simples, eu vou ensinar um protocolo simples que é uma prática 5-5, que consiste em você respirar durante 5 minutos, inspirando 5 segundos e expirando 5 segundos. Sem Então tempo de segurar o ar. é sem Sem intervalo, pausa. né, sem pausa. Então é Uhum. uma prática de respiração consciente e também conectada, né. Então, qual é a sugestão? É você sentar numa posição que você fique com a tua coluna alinhada, de preferência com os teus pés apoiados no chão, né. Você pode trazer a sua mão aqui para o cardíaco, para sentir os teus batimentos cardíacos, né, e de preferência usar uma música sem letra, né, Uhum. uma música tranquila, que já ajuda a gente a entrar nesse embalo, né, da tranquilidade, né, e respirar uma respiração mais longa, de preferência uma respiração mais diafragmática, né. Então,
inspirando 5 e soltando 5. Eu vou fazer ela um pouquinho Uhum. para a gente perceber como é, né? Então, deixando o corpo bem alinhado, inspirando em 5 e soltando em 5. Essa respiração, você fazendo ela 1 minuto já muda o nosso estado, né? É imediato. Uhum. Eu percebo isso. Fazendo 1 minuto já fica diferente. Meu aparelho já O tem uma soltar o resposta ar é diferente. sempre pela boca? Pelo nariz. Pelo Pelo nariz. nariz. Tá. Essa prática você pode fazer pelo nariz. Tá. Né? Uhum. Então, fazer essa experiência 5 minutos, de preferência olhos fechados, para que a tua experiência aconteça Interno. internamente, né? Porque quando a gente deixa os olhos abertos, a gente tende a Se distrair, né? distrair e ir para uma experiência externa, né? Uhum. Então, fazer isso 5 minutos, num local tranquilo, com uma música, olhos fechados, coluna alinhada, vai mudar o teu Mudar. estado. Hoje pela manhã mesmo eu sugeri essa experiência para um aluno que me chamou, que me falou que estava tendo algumas dificuldades, né? Passei essa respiração para ele Olha fazer, aí, ó. né? E isso melhora muito o nosso estado. A gente começa a Uhum. pensar diferente depois, a gente pode já sentir uma resposta diferente em seguida. É algo que funciona rapidamente. Outra técnica que a gente usa dentro do Renascimento, que é uma prática do Renascimento mesmo, que é a respiração 20 conectadas. Como é que é essa respiração? Ela consiste em você fazer 4 respirações curtas pelo nariz, sem intervalos, e uma longa, todas elas conectadas. Então, essas respirações, esse conjunto de 5 respirações, fazendo ela 4 vezes, vai, vai gerar, então, 20 respirações. Uhum. É uma respiração que a única coisa que não é recomendada é que a gente respire e já saia dirigir, por exemplo, Sim. né? Então, é importante que a gente faça e tenha uns instantes para você observar como o corpo reage com isso. Então, é uma respiração onde nós vamos respirar. Vou fazer o primeiro ciclo Uhum. para compreender como é. E depois, no final, na última inspiração, a gente deixa ela bem longa e aí solta devagar. Pode até soltar com um suspiro fisiológico. Uhum. E fica um instante com os olhos fechados na respiração em automático, para perceber o benefício. Pode dar uma leve tontura, um estado diferente em nós. Então, vou fazer o primeiro ciclo, depois a gente faz os ciclos completos. Então, Tá. consiste então a gente respirar 4 curtas e uma longa, né? E já emenda as outras. Vamos começar? Uhum. Vamos lá? 1, 2, 3. Relaxe.
sentiram que é uma sensação de presença que acontece imediata, né? Uhum. Muda rapidamente o nosso estado. Acontece rapidamente. Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer isso antes do Eu início eu do pensei a episódio. mesma coisa, para começar os episódios, vamos ter que respirar mais. A gente tá respirando menos. Tá respirando no final, assim. E aí a gente inicia muito acelerada para Aham. dar conta de tudo, para falar tudo, né? Exatamente. E deixa, a gente não permite que as coisas fluam de Uhum. forma natural, né? É. Isso E aí. assim é na vida. Uhum. Então, essa prática, ela vai trazer para o nosso dia mais centramento, mais tranquilidade. Muda o nosso estado, dá Uhum. um pequeno reset na nossa Isso aí. mente, né? Que bom. Então, é uma prática que dá para fazer várias vezes durante o nosso dia. Ótimo. Então, acho que nós vamos ter que encerrar, que o nosso tempo estourou, infelizmente. Ai, foi muito legal, Renato. Muito obrigada mesmo, né? Renato, você é um ser que tem muito conhecimento e aqui a gente deixou só uma provinha, né, de tudo que tu sabe. Vamos expandir mais esse conhecimento, as pessoas estão precisando, né? Então, eu gostaria que tu falasse assim rapidamente também do teu contato, de como que pode te encontrar, da Casa Amarela, onde é que fica, tudo, né? Que depois vai mudar o Uhum. nome e também que agora você tem outra experiência lá, uma novidade que é O o labirinto. labirinto, né? Então, Uhum. se tu puder terminar assim para nós, contando o teu contato e essas novidades. Sim. Então, para as pessoas que querem ter essa experiência do renascimento comigo, hoje eu eventualmente estou abrindo agenda para atendimento individual, por conta de todo esse trabalho que está acontecendo lá no Instituto, né? Onde o nosso foco está nas formações, nos trabalhos com grupos, para a gente poder levar isso para mais pessoas ao mesmo Otimizar, tempo, né? né? Então, nós estamos mais focados nas experiências em grupo, com retiros, eu estou levando as práticas de renascimento para todos os cursos que eu ofereço, então, trazendo inclusive o renascimento para dentro dessas práticas. E nós também temos a formação de renascimento, então a minha ideia é disseminar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Uhum. Hoje, então, por exemplo, aqui em Concórdia já tem várias pessoas oferecendo renascimento, né? Tem o Jardim, o Uhum. pessoal do Jardim Do já está Jardim da fazendo, Alma. Jardim da Uhum. Alma está oferecendo renascimento em grupo, renascimento individual, né? Então, existem vários alunos formados por essa técnica em toda a nossa região. E a minha ideia é poder estar fazendo pelo menos 2 formações por ano de renascimento para que as pessoas possam levar esses atendimentos de alta qualidade, que são atendimentos individuais, para as Uhum. pessoas, né? Lá no espaço também nós estamos com uma experiência sensacional que, que eu digo que é algo maravilhoso e divino. Eu sempre digo que Deus traz o inefável para a gente, né? Que é aquilo que não se explica, que Uhum. só pode ser sentido. E o labirinto é uma dessas coisas, onde a experiência nessa peregrinação por dentro desse labirinto nos leva a esses estados, onde nós podemos muitas vezes eh, desapegar, tomar consciência daquilo que a gente já não precisa mais e ir deixando isso pelo caminho. E ela é uma experiência de encontro com o seu eu interior, né? Então é uma experiência que te leva para você mesmo. O objetivo do labirinto é levar você para esse contato consigo mesmo. E depois voltar, fazendo o caminho de volta, integrando tudo isso que você recebeu dentro dessa prática. Então tem sido lindas as práticas que a gente Que tem legal. feito lá. Então, para quem deseja fazer essa experiência, né, nós temos, acho que vai ser deixado no Sim, vai Vai. vídeo ser Aham. deixado. o meu Aham. O contato, o arroba Contato. Instagram, né? também. Na Uhum. E descrição do pode vídeo pode vamos entrar em deixar o contato endereço. para essas experiências, né? Uhum. Muito bom. Então a gente te agradece mais uma vez que você pôde ter vindo aqui nos presentear com tudo isso. Muito obrigada, Eu viu? que Muito obrigada agradeço. mesmo. Obrigado. Vamos encerrando, Vamos Carla. encerrar. Uhum.
Então, nós vamos encerrando por aqui o nosso episódio de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário. Também deixe um comentário, suas experiências, se já tiveram experiência também com respiração consciente e renascimento. E até a próxima. Tchau! Tchau.